lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, o inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é.
Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Ó Senhor Jesus, nós acreditamos, Senhor, que o Teu nome ainda é o nome que cura, o Teu nome ainda é o nome que sara, é o Teu nome que liberta, Senhor, é o Teu nome que salva, é o Teu nome, Senhor, que faz diferença nas nossas vidas, o Teu nome que é sobre todos os nomes, Senhor. É Ele, Senhor, a quem nós nos dirigimos, a Jesus Cristo, Senhor, e nós cremos que Tu és o todo vitorioso, o todo poderoso, que Tu estás aqui ao nosso redor, em nós, entre nós, Senhor, e a Tua vitória será vista, Senhor, nas nossas vidas, a Tua vitória será vista nas nossas casas, a Tua vitória será vista nesta cidade, a Tua vitória será vista nesta nação, a Tua vitória será vista, Senhor, em todos os lugares, porque o Teu nome é o nome que sara, é o Teu nome que cura. E nós pedimos, Senhor, mostra o Teu poder, mostra a Tua vitória, Senhor. E pedimos, Senhor, neste momento, Senhor, que Tu sejas com a nossa nação, que a protejas, que nos protejas onde quer que nós estejamos, Senhor, para que o Teu povo, Senhor, possa mostrar, Senhor, que nós sabemos em quem confiamos, no poder de quem nós confiamos, Senhor. Que seja, Senhor, um momento, Senhor, em que o nosso testemunho, a nossa liberdade, o facto de nós vivermos uma vida saudável em Ti, Senhor, faz em nós, Senhor, faz em nós, cura-nos, protege-nos, sara-nos, ó Senhor Jesus, para que os outros vejam o Teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, meu Rei, eu elevo os meus olhos para o céu e o meu socorro vem de Ti, o meu descanso vem de Ti. És o Deus que me sustenta e me guarda, és o Deus que nunca dorme e trabalha a meu favor, com poder, graça e amor. Meu Deus, meu Pai, meu socorro vem de Ti, meu descanso vem de Ti. És o Deus que me sustenta e me guarda, és o Deus que nunca dorme e trabalha a meu favor, com poder, graça e amor. Na minha vida com poder e nos meus desertos rios hão de nascer. Eu me entrego a Ti, eu descanso em Ti.
meu lugar em ti achei. Eu me entrego a ti, ó Deus, eu descanso em ti, meu lugar em ti achei. Meu Deus, meu Pai, eu me entrego a ti, eu descanso em ti, meu lugar em ti achei. Meu Deus, meu Pai, meu Rei. Olá, queridos. Agora é hora de nós honrarmos ao Senhor. Mesmo no nosso culto online, nós queremos dar essa oportunidade aos irmãos, porque a palavra de Deus ela é muito séria e ela diz o seguinte, em Provérbios capítulo 3, verso 9, honre o Senhor com todos os seus recursos, com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E quem honra o Senhor promete que os celeiros deles ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinhos. Eu tenho e posso contar para os irmãos que nesse momento onde que a gente está com maior dificuldade para encontrar coisas nos supermercados, eu estava ali agora com os irmãos e foi nos doado muita comida. O que acontece? Quando você honra o Senhor, sabe, não vai faltar nada na sua casa. Tenha isso no seu coração. Eu estou saindo aqui encantado com meu Deus, porque por poucos minutos nós estivemos ali e nós ganhamos comida. Olha só o que Deus faz com você. Então tenha segurança, não vai faltar nada no seu lar, porque o Senhor diz que Ele enche os teus lagares. Então confia no Senhor, descansa nele, Ele satisfará o desejo do teu coração. Vai aparecer na telinha do seu computador o NIB da igreja, para que não falte nada na nossa igreja. Nós queremos pagar as contas em dias, nós queremos ter tudo organizado na nossa vida. E eu tenho certeza que quando você honra a Deus, Deus vai te ajudar a honrar também os seus compromissos no seu lar. Então, seja abençoado. Eu quero orar por você agora. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu coloco a vida de cada irmão desse diante do Senhor. Eu abençoo a vida deles, esses que estão nos ouvindo, Senhor, e que eles possam ser fiéis ao Senhor e experimentar a fidelidade do Senhor, como nós experimentamos agora, nesse exato momento, há pouco tempo antes dessa reunião, de ver o Senhor fazendo uma obra tão tremenda nas nossas vidas. Em tempos de dificuldade, em tempos de luta, nós vemos os milagres do Senhor. E mais uma vez, o Senhor tem mostrado conosco a tua bênção. E eu tenho certeza que o Senhor vai mostrar na vida de cada um que está aqui. Aqueles que pensam que vão perder o emprego, não, Deus, garanta o emprego deles. Sabe, aumente os salários. Faça de alguns, ó Deus, profissionais que vão ser grandes empresários. Seja o Senhor levantando uma geração que vai conquistar essa terra e vai ter domínio sobre essa terra, porque é o Senhor que está dando. Eu os abençoo no santo nome de Jesus Cristo. Amém? Como é bom estar aqui nessa manhã com vocês, sabe, servindo ao nosso Deus e nesse culto online. Eu sei que você está aí do outro lado nos ouvindo e eu quero te dizer que hoje vai ser fantástico, porque o mesmo Espírito Santo que está aqui, ele está ao seu lado, na sua casa, com a sua família. E nós hoje vamos abençoar a nossa família com uma palavra que se chama Vencendo as Provações. Nós estamos nos dias difíceis, dias complicados. O sistema do mundo hoje está em pânico, né, em geral, né, sistema financeiro, sabe, e principalmente o sistema de saúde, que está no seu limite para conter toda essa situação complicada que estamos vivendo em Portugal e nas nações. Mas eu quero te dizer para você que quem anda com Jesus, ele vence as tentações. Olha o texto que nós vamos usar hoje como base na nossa palavra. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8:2. O que nos livrou? A lei do Espírito de vida, que em Cristo Jesus nos livra do pecado e nos livra da morte. Irmãos, a nossa proteção ela está no Senhor.
e nós temos que voltar o nosso coração para o Senhor. Vamos orar. Espírito Santo, venha sobre nós nessa manhã, derrama sobre cada um, em cada local, em cada casa, onde estão agora os meus irmãos, ó Deus, muitas vezes confortáveis no seu sofá, mas estão ali abertos, ligados a nós. Nós estamos cumprindo as leis dos homens, ó Deus, para poder ter essa ministração hoje, ó Deus, online. Foi nos pedido, nós submetemos a essa lei, mas isso não impede do teu evangelho chegar em cada casa nesse momento, em cada família e abençoar cada família. Por isso estamos aqui, Espírito Santo, nos ajude a levar o Senhor às nações, em nome de Jesus. Queridos, nós queremos falar hoje sobre vencendo as provações. Então, para saber o que é nós vencer as provações, nós temos que entender o que aconteceu conosco. Nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, e quando nós aceitamos Jesus, muitas coisas elas mudam na nossa vida. Eu lembro de pessoas que chegaram para mim e falaram: Aguinaldo, você mudou o seu jeito de ser, a forma de você ser, sabe? Eu parei de fazer muitas coisas erradas, Deus foi transformando o meu coração, foi transformando a minha vida, foi transformando o meu caráter, sabe? E eu ainda estou num processo, e nós estamos nesse processo de transformação. A Bíblia diz que nós somos varões que estão em fase de aperfeiçoamento. Então nós estamos nos aperfeiçoando, e até Jesus voltar, esse processo vai continuar na nossa vida. Então quando nós aceitamos Jesus, muitas coisas mudam, mas também tem uma coisa que até Jesus voltar, e Ele está voltando, eu quero te dizer uma coisa: até Jesus voltar, tem coisa que não muda, sabe? Que são as provações que nós passamos. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, mas Jesus disse: eu venci o mundo. Essas aflições, elas são provações sobre as nossas vidas, e se nós olharmos para elas como provações, nós olhamos para uma forma de nós podermos vencermos e chegarmos mais longe. Tudo na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa escola, naquilo que nós vamos fazer, se nós não vermos aquilo como uma forma de conquistar mais, chegar mais, nós vamos paralisar a nossa vida. E Deus fez nós pessoas, não pessoas para ficarem paradas, mas para nós andarmos. A Bíblia diz para nós andarmos em espírito, constantemente. A Bíblia diz no Salmo 27, que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. E é o Senhor que está conosco, e é Ele que nos leva mais longe, que depois desse vale, Ele vai ter palmeiras, e vai ter um descanso para nós, sobrenatural. Então, queridos, eu quero que você saiba disso, que independente, ó Deus, de nós temos lutas, nós temos provações, sabe? Nós podemos vencê-la, e quando vencemos, nós vamos mais longe, né? Eu quero começar, porque eu quero te dizer que a provação, ela faz parte do nosso passado, ela faz parte do nosso presente, e ela vai fazer parte do nosso futuro. Então, fique tranquilo, que o que você vai aprender hoje, você vai poder colocar na sua vida e vai chegar mais longe. Vai chegar mais longe em Cristo, vai chegar mais longe na sua vida natural, e vamos vencer essa dificuldade que estamos passando hoje a nível mundial. Agora tem uma pergunta que eu tenho que fazer para os irmãos, e eu quero que você reflita nisso, e eu quero que você pense nisso, meus irmãos. Olhe para dentro de você, agora. Olha mesmo para dentro de você agora, e pense nisso. Pense assim: eu estou me sucumbindo às provações, quer dizer, no meio das provações eu tenho sido derrotado, ou eu estou vencendo as tentações? Então, assim, as provações, aquilo que vem, sabe, para ver se realmente você é aprovado para chegar mais longe, é aprovado como vencedor. Então chegou o tempo que nós não podemos mais negociar, sabe? E eu quero falar de algumas coisas que vão nos ajudar. Chegou o tempo de nós vencermos essa provação. O livro de Tiago, capítulo 1, verso 13 e 15, Tiago fala da tentação, da perspectiva de um processo. A provação que é colocada ali é um processo na nossa vida, para nos levar mais longe. Não é algo que acontece instantaneamente, entenda isso. Você não muda da noite para o dia tudo, mas você vai se transformando, e cada vez melhor. E quanto mais você se expõe à palavra de Deus, quanto mais você se expõe a esse processo, melhor você vai ficar, mais longe você vai chegar, e muito mais pessoas você vai poder ajudar. Qual é o processo da aprovação? Que é o que eu quero entrar aqui. Qual é o processo da aprovação? O processo da aprovação, a primeira coisa que aparece na nossa vida é uma coisa chamada desejo. Olha, 1 Coríntios capítulo 6, verso 12 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu
mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, desejar coisas é bom, desejar ter sucesso é bom, desejar vencer é bom, mas como eu chego nesse sucesso é o perigo. O desejo, por exemplo, de casar é bom, mas como eu conquisto esse casamento é o perigo. O desejo de ter uma casa nova é bom, mas como eu conquisto essa casa nova é o perigo. Então nós temos que sempre pensar nessas coisas. Desejo é o que eu quero. Agora, o que eu quero é lícito? O que eu quero me domina? O que eu quero é uma coisa que Deus permite? Nós somos tudo aquilo que nós desejamos. O desejo, ele não é o pecado literalmente, mas o desejo pode ser a porta para um ato pecaminoso. E nós temos que aprender a viver na vontade de Deus, porque quanto mais, irmãos, nós vivemos na vontade de Deus, vamos ser sinceros, mais perto da perfeição nós estamos, porque Deus é perfeito, sabe? O problema é o que nós fazemos para satisfazer o nosso desejo. Ele está sendo feito de forma ilícita. Por exemplo, a pessoa quer comprar casa. Eu vou contar outra coisa, não é nem da casa, eu vou falar uma coisa até mais para os irmãos. Eu já viajei em muitos países e eu encontro muitos imigrantes em países. E eu chego a alguns imigrantes que ainda não deu tempo ainda de ter documentação, não deu tempo ainda de pagar imposto, mas eles conseguem comprar casas, carros e coisas fabulosas. E quando você pergunta para eles, eles estão no governo como pessoas que têm característica de pobre, que eles se assinam documentos ao governo, sabe, para receber coisas que não são verdades. Eles mentem ao governo, eles mentem às estruturas. E o que ele está fazendo? Ele falsifica o seu documento de recebimento de valores para poder aprovar financiamentos. Então, a casa é lícita? É. Mas a forma de chegar nela é lícita? Não. Porque houve mentiras, houve falcatruas, houve documentações erradas. Então, desejar não é o problema. Desejo certo é ótimo. Mas desejo certo na forma de construir errada vai te levar para o pecado, ok? Então, você tem que tomar muito cuidado, ok? Então, a pergunta é, nós estamos nos sucumbindo, nós estamos sendo derrotados por esse desejo, ou nós estamos construindo algo? O que você quer, muitas vezes não é errado, sabe? Conquistar uma vida empresarial de sucesso não é errado. Conquistar um belo casamento não é errado. Relacionamento não é errado, sabe? Conquistar a compra de uma casa, de um carro, de ter uma vida natural, não é errado. Mas para você chegar lá, como você está fazendo? Temos que tomar cuidado. O desejo, ele é muito bom, mas ele me é lícito. Mas ele me convém? Pense um pouco. Outro ponto que nos leva a pecar é que quando você sai da zona do desejo, o desejo é o primeiro, e vai para a zona do pensamento, da imaginação, e você começa a colocar no seu coração, eu poderia fazer isso. Até aí não é errado. Quando você cogita a possibilidade de fazer, não é errado. Mas quando você cogita a possibilidade que para fazer, você tem que construir coisas erradas, à base de mentira, à base de falcatrua, à base de sucesso ilícito, aí se torna errado. Então nós temos que tomar cuidado com o nosso pensamento, sabe, irmãos? Quando você cogita isso, você fica numa situação perigosa. A Bíblia diz assim, Colossenses capítulo 3, verso 2 e 3, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, guarda o seu coração. Provérbios 4, sabe, fala para você, guarda o seu coração. Tudo que você pensa, tudo que você processa, a fonte do seu raciocínio, tem que tomar cuidado, porque na mente é que você vai gerar as ideias, de como você vai conseguir vencer, de como que você vai conseguir chegar mais longe, e se você gerar isso numa imaginação muito louca, onde você não tem controle, e aonde você toma decisões que vai te levar a pecar, você tem que tomar cuidado. Então guarda a sua mente. Se você perder a sua mente, você pode perder a sua vida. Você perde o controle da sua vida. O pecado ele não começa do lado de fora, queridos. Ele começa do lado de dentro.
Ele começa dentro de nós. Ele começa quando começamos a imaginar a possibilidade, sabe, de conseguir as coisas. Cuidado com a forma de pensamento. Você pensa no que é daqui, da terra. Você ouve o que é daqui da terra. Quando você começa a pensar e imaginar, aí a sua ideia é: vou buscar recursos para que eu possa aprender como fazer. E aí, o que acontece muito, meus queridos? Nós fazemos o seguinte: nós vamos para a zona da imaginação e começamos a ir aonde? No Google. A pessoa diz: o Google responde, pastor. Responde, mas cuidado, hein? Tem muita resposta no Google que vai te levar a pecar. Tem muita forma que o Google ensina que não está certa. As pessoas podem publicar o que elas quiserem na internet, mas você pode filtrar o que entra na sua mente. E aqui é um campo que nós temos que tomar cuidado. Nós estamos numa série de palavras que chamamos o checklist da proteção. E eu baseei essa palavra justamente para trazer isso, vencer as provações dentro desse checklist da proteção. Por quê? Porque se nós vencermos as provações, nós vamos lutar, nós vamos construir, nós vamos chegar mais longe, sabe? Nós vamos ser reconhecidos como homens e mulheres de Deus, com integridade. Queridos, não há coisa melhor do que as pessoas falar de você e falar assim: realmente, você é íntegro e justo. Eu tenho ouvido isso sobre a nossa igreja, eu tenho ouvido isso sobre as nossas vidas, e eu tenho ficado muito feliz do que Deus está falando, e através das pessoas, sobre as nossas vidas. O que você está deixando escrito sobre a sua vida? Cuidado com o que você imagina, cuidado com o que você pensa. Uma coisa linda é que Deus lê os pensamentos. Eu acho isso o máximo, mas o diabo não. Porque se o diabo lesse os nossos pensamentos, ele já tinha nos destruído. Mas Deus lê. E como Deus lê os nossos pensamentos, é muito legal. Porque quando o meu pensamento está ruim, o Espírito Santo começa a falar: Aguinaldo, cuidado. Aí eu tenho que ir para onde? Para a palavra de Deus. O que entra? Aonde você leva a sua imaginação? A tirar bases. Eu vou te falar. As minhas bases, eu procuro a resposta na palavra de Deus. E se é contra a palavra de Deus, eu tomo a decisão de agir contrário. Isso é a forma correta. Então, queridos, pensamentos, imaginação é: eu poderia. Pode. Nós podemos todas as coisas. Mas a Bíblia pergunta: nos convém? É-nos lícito? Tudo nos convém. Nem tudo não é lícito a nós. Então, temos que parar e pensar isso. A terceira coisa que nos leva no caminho do erro é quando nós usamos a justificativa. A justificativa é: eu mereço, por isso eu faço. Eu vou falar para vocês, essa semana eu estive com um senhor com mais de 80 anos, ok? E eu estava a conversar com ele, e ele criticando as pessoas que faziam coisas erradas. E ele começou a criticar uma pessoa que eu conheço muito, né? E depois ele começou a falar bem de pessoas fazendo coisas erradas. E quando ele falou aquilo de uma pessoa muito conhecida minha, eu falei para ele: senhor, me perdoe, mas se fosse uma pessoa que não fosse da sua família, se fosse uma pessoa que o senhor não conhecesse, o ato dessa pessoa, o senhor ia falar que ele era um ladrão. Mas, como ele é da sua família, o senhor está falando para mim que ele agiu corretamente. E aí logo em seguida ele falou: mas eu também fiz coisas erradas para sustentar e dar alimento para minha família. Eu falei para ele, desculpa, mas o senhor também é ladrão. Porque quando o senhor faz uma coisa errada, justificando o seu erro, sabe? Porque as pessoas falam: eu mereço. Como é que eu posso passar fome? Então eu tenho que roubar. Desculpa. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino do céu e sua justiça, e todas as nossas necessidades são supridas em Cristo Jesus, em Deus. E eu tenho visto isso na minha vida desde que eu converti. Eu tenho visto isso na minha família. Eu posso falar para você, eu sou um exemplo vivo disso, sabe? Eu não preciso ficar mentindo, roubando para que as coisas venham na minha vida. Quando eu faço coisas erradas para suprir a minha vida, eu estou falando: Deus, você não merece lugar na minha vida. Então, quando nós entramos no campo da justificativa, é muito perigoso. Porque o diabo, ele é mestre nisso, sabe? Pensa num cara que é mestre em justificar. E eu vou te falar, a desculpa mais mortal não é a que você dá para os outros, mas é a que você dá para você mesmo. Fala: eu mereço, eu fiz isso porque eu mereço, eu fiz errado porque eu precisava, sabe? Isso é pecado, irmãos. Isso é entrar já no campo já de pecado, sabe? Nós temos que acordar para isso. Pare de dar desculpa para você mesmo. Sabe, justificativa é a desculpa que você dá para você mesmo. É a desculpa que eu dou para mim mesmo, para justificar os meus erros, para explicar os meus erros.
Eu lembro muito quando eu era criança, a gente fazia coisa errada, né? Quem aqui nunca fez coisa errada? Nós todos fizemos coisa errada, né? E eu, ainda mais que eu converti só aos 28 anos de idade, chegando aos 30, então eu fiz muita coisa errada. Mas sempre que eu fazia uma coisa errada, e aí eu ia deitar, eu ficava pensando nas pessoas no outro dia que ia me falar como por que eu fiz aquilo. Então eu já estava pensando em como explicar para elas o meu erro. Isso é justificativa. Porque eu mereço. Então quando você entra no campo do eu mereço, toma cuidado. Nós merecemos o melhor. Deus tem o melhor para nós. Deus fez de nós o povo mais feliz da terra. Essa família Pastor, então, é fantástica. É um povo escolhido por Deus. E nós fomos escolhidos por Deus para que o melhor dessa terra venha a nós. Nós não precisamos ficar arrumando argumentos, desculpas, justificativas para fazer coisas erradas e dizer que é para o nosso benefício. Isso é o caminho, sabe, do seu fracasso. Tome cuidado com isso. O diabo é especialista em te ajudar a arrumar desculpa. Sabe, quando nós estamos nesse processo de provações, onde a gente passa por muitas lutas, e a gente começa a olhar para os problemas, olhar para as dificuldades, e começa a ver essas situações todas, sabe o que acontece com a gente? A gente começa a ficar sucumbido e querendo procurar explicações para isso. E a gente começa a arquitetar na nossa mente, sabe? Começa a criar na nossa mente, sabe? As melhores desculpas para a gente fazer o que a gente merece, o que a gente quer, o que a gente deseja, o que a gente imagina, e não fazer aquilo que Deus quer. Sabe? Queridos, é muito legal. Deus é muito grande. Sabe, eu quero voltar aqui na questão da condução. Tem pessoas que elas não tiraram a carta de condução. No Brasil chama-se CNH. Elas não tiraram a carta de condução. E aí elas chegam para a gente e falam assim: pastor, eu comprei um carro. Mas você comprou o carro para quê? Você não pode dirigir? Ele fala: não, pastor, eu não vou dirigir, mas eu mereço ter um carro. Olha a justificativa. Quem aqui merece ter um carro? Todos merecem. Mas a minha filha, que tem 14 anos, a Lídia, que está aqui, né? Ela é uma menina muito crescida, inteligente, tudo, mas ela ainda não está apta, aprovada. Ela não passou as provas do teste para poder ter o carro. A Esther está tirando carta de condução, minha filha de 18 anos. E ela agora tem que fazer o teste da condução. No primeiro teste que ela fez, ela não foi aprovada. Ela vai fazer o segundo teste. Aí ela podia falar: mas eu posso dirigir. Eu já sei dirigir, porque ela já está fazendo aulas. Mas ela ainda não foi aprovada para poder dirigir. Por isso ela não pode ter o carro. Aí a pessoa pega, aí depois ela começa com desculpa. Por quê? Ele põe o carro na porta de casa. Aí ele fala assim: eu vim no carro para a igreja porque eu tinha que trazer a família, que era muito caro pagar o transporte. Irmão, está em pecado. Sabe? Carreguei as crianças sem cadeirinha. Está errado. Isso está te levando para a morte. Você está justificando: não, pastor, mas está chovendo. Arruma outra forma. Arruma outra forma. Sabe? Existe hoje Uber, né? Existe uma outra plataforma agora que eu nem sei o nome, não vou fazer propaganda que eu também não sei, mas que os meus filhos estavam falando que é tão baratinha, porque ela está querendo entrar no mercado. Pense, mas não entre na tentação, não entre, sabe, porque na hora que você for provado, você vai ser provado, você vai querer justificar que você merece, que a sua família merece. Como aquele senhor de 80 e tal anos falou para mim, que fazia coisa errada, porque ele necessitava, a família merecia. A família dele nunca passou fome, hoje até é rica, não tem problema. Outra coisa que nós vamos falar aqui, que é o quarto ponto, né, é a dúvida. Sabe, as pessoas hoje, nós estamos numa situação aqui do coronavírus, essa situação está realmente preocupante, nós não vivemos, o cristão ele preocupa e toma decisão. Quem não é cristão vive desesperado. O povo realmente desespera, é uma situação complicada, você não sabe a decisão que vai tomar amanhã, sabe? Hoje o governo está deixando nós fazermos culto online, amanhã pode ser que eles falam para nós que não podemos nem sair de casa, na Itália já está acontecendo isso, as pessoas não podem nem sair de casa, então assim, é um momento muito complicado, mas as pessoas estão relativizando o perigo. E eu vejo pessoas falando: não é assim, não é perigoso. Meus irmãos, eu prefiro obedecer e vencer do que não obedecer
e passar dificuldades, doenças e até morrer por uma situação dessa. É perigoso sim, não podemos relativizar as coisas. Dúvida é quando você relativiza. Vai lá para Gênesis, né? Capítulo 3, você vê lá Eva estava diante, sabe, de uma árvore que Deus falou, olha, não coma, que se você comer dessa árvore, sabe, isso vai levar você à morte. Aí o diabo, que ele é muito, muito astuto, lá em Gênesis 3:1, ele vira para Eva e fala, não é assim não, quem disse para vocês? Deus disse isso? Eu acho que Deus não estava a pensar bem. Ele fala assim, olha, se você comer, você vai ganhar, sabe? Então assim, se você for esperta, se você agir da sua forma, você vai construir mais, você vai chegar mais longe. Para de pensar que aquilo que ele falou para você é 100% a verdade. Eu quero dizer, a palavra de Deus é toda a verdade, sabe? O diabo, ele é o pai da mentira. Lá em João 8,44 diz que ele é o pai da mentira. Ele gosta de iludir as pessoas, ele gosta de ensinar mal as pessoas. E como que ele consegue fazer a pessoa fazer a coisa errada? Ele fala para a pessoa, relativiza. Isso não é assim tão perigoso. Isso não é assim do jeito que os cientistas estão falando. Irmãos, eu recebo, sabe, mas é quantidades e quantidades no meu telemóvel, sabe, de mensagem, de pessoas relativizando a coisa como não sendo uma coisa perigosa. Meu amigo, se o cientista falou que é perigoso, se está morrendo gente no mundo inteiro, é perigoso. Então o que eu vou fazer? Eu vou obedecer, para que eu possa dar à minha família a tranquilidade que só Jesus pode dar. E aí, eu pego e levo Jesus para a vida da minha família, né? Eu vou falar para vocês uma coisa muito interessante. Meu pai sempre foi pescador. E eu, desde criança, eu nunca gostei muito de ir para pesca com ele, porque ele não deixava a gente nem fazer barulho lá na pescaria. Era muito engraçada a cena. Ele não queria deixar a gente fazer barulho, porque disse que espantava os peixes. Mas são as coisas que a gente observa e aprende. Por exemplo, 1 semana, 2 semanas antes, meu pai pegava um saco lá em casa, que era um saco de um pano, que eu não sei nem o nome, né, daquele pano, e era um saco grosso, que quando ele comprava arroz em quantidade, vinha naquele saco. Aí ele punha ali milho, ele punha ali sobras de comida, e ele ia enchendo aquele saco de tudo que era o que a gente chamava de lavagem, de coisas para pôr dentro daquele saco. Ele amarrava, levava aquele saco até no rio. Aí lá no rio ele mergulhava, aonde ele queria pescar lá na fazenda lá, e ele punha lá no fundo do rio, prendia o saco lá e fazia uns furinhos no saco. Naqueles furinhos ia saindo aquele gostinho, né, de comida boa para o peixe, isso mesmo, para o peixe. O peixe ficava fascinado, comida com facilidade, as coisas fáceis vinham na minha boca, e ele ficava ali, e ele ia ficando hipnotizado para aquilo. E a gente gostava de pegar uns peixinhos lá, que chamava piapara, eram uns peixinhos assim, muito legal de pescar, que quando você fisga ele, sabe, aquilo puxa na vara, é uma coisa emocionante de pescar, né, aquele peixinho. E meu pai punha 4, 5 varas ali, mas o que fazia? Na primeira semana ele não fazia isso, ele punha só a ceva, só o chamarisco. E o diabo faz isso com a gente, põe o chamarisco. Você pode, não é tão difícil, não é tão complicado, você já fez antes, olha, continue fazendo, e você vai entrando no jogo dele, e está ali, igual um peixinho na ceva, comendo. Só que até aí, você está livre. Até aí, você ainda não foi fisgado. Mas os peixinhos que ajuntavam ali, eles não sabiam que 1 semana depois, meu pai chegava com 5 varas e punha uma coisa que nós chamamos anzol, né? Tem anzol aqui, né? Que é a coisa que tem uma forquilhinha assim. E aí, meu pai amarrava aqui tudo bonitinho, eu lembro dele fazer, e ele pegava nós chamamos minhoca, que é um animalzinho, que ele tirava lá na terra, e ele fisgava aquela minhoca dentro do anzol, tampava o anzol todinho com a minhoca, você não via nada de ferrinho, e ele jogava. Aí no meio, da onde que está todo mundo relativizando as coisas, não tem perigo, né? Eu vou brincar, ele jogava o coronavírus, ele jogava lá o vírus, o animalzinho. O peixinho olhava para aqui e falava, uau, comida gostosa. Vou te dar um exemplo disso. Você está comendo arroz e feijão, e um bifinho, uma saladinha, coisa normal do dia a dia. E olha, e já está meio frio, porque passou da hora. Aí vem alguém e põe assim, compra lá no Fuso, lá em Arruda dos Vinhos, uma posta de bacalhau, aquela coisa, alagareiro, que aquilo vem até cheirando, e bota em cima da mesa. Você empurra, né, o prato do arrozinho e feijão, o que você vai fazer? Vai se lambuzar no bacalhau, porque é muito gostoso. E o peixinho pensa isso. Só que o peixinho não sabe que atrás daquela comida gostosa tem algo que vai fisgá-lo para a vida toda.
E aquela liberdade que ele tinha, ele perde quando ele morde o anzol. E depois, qual que é o destino dele? Morte. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Tudo isso que eu venho falando aqui, desejo, tudo pensamento, imaginação que você cria para ter esse desejo, as justificativas que você dá, tudo isso ainda está naquele âmbito, sabe, da ceva, está ali, ok? Sabe? Mas entra a dúvida, você pensa, não, eu não devia estar aqui, eu devia ter ido para outro lugar, mas você está ali, por quê? Você está fascinado com aquilo, e é nessa hora que o pecado entra na sua vida e você é fisgado de uma vez por toda. E a Bíblia diz em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Tome cuidado, tome cuidado. Nós estamos em tempos que Jesus está voltando. Nós não podemos ficar fascinados com o mundo. Nós temos que estar maravilhados com Deus, maravilhados com Jesus. É isso que nós temos que estar. E eu, através disso, eu quero te falar como vencer as provações. Tem algumas coisas aqui que nós precisamos entender. As provações vão vir. Sabe? O diabo vai fantasiar ela de coisa boa, para tentar te fisgar e te prender, e te levar para a morte eterna com ele. Mas Jesus veio para dar vida e vida eterna. E nós temos que acordar para isso, queridos. Então, primeira coisa, para nós vencermos as provações. Qual a primeira coisa? Nós estamos focados em Deus. Sabe? Ajuste o foco da sua câmara na palavra de Deus, na vida de Deus. Caminhe para isso, pense nisso. Sabe, leia sobre isso e você vai estar no caminho certo de vencer a provação. Lá em Tiago, capítulo 4, verso 7, a Bíblia diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus. O que diz lá? Sujeitai-vos, pois, a Deus. E resistir o diabo, e o diabo fugirá de vós. Então, primeira coisa, sujeite a Deus. Se você se sujeitar a Deus, você pode resistir o diabo, que ele vai fugir de você. Então, como que você sujeita a Deus? Sabe, leia a palavra. Pense na palavra, sabe? Fixe na palavra de Deus, irmãos. Diante de tanta confusão que estamos tendo agora, sabe? É uma provação para nós. Podemos ou não podemos fazer culto? Podemos ou não podemos ir no supermercado? Podemos ou não podemos estar com pessoas, sabe? E começa a pôr. Eu fui para Deus hoje de manhã. E eu tenho ido para Deus todos os dias. Deus falou para mim assim, Aguinaldo, passe o sangue nos umbrais da porta. E eu fiquei assim, que é isso, Deus, que o Senhor está falando comigo? Aí eu fui para o chuveiro, e eu gosto do chuveiro porque eu fico lá fechado, meditando, e aí eu entendi Deus. Sabe, queridos? Quando você vai lá para o livro de Êxodo, você vai ver que o povo de Deus, que Deus queria tirar do Egito e levar para a terra prometida, o que Deus fez? Sabe? Quando havia aquelas pragas que vieram sobre o Egito, o povo de Deus sempre estava protegido. Mas na última praga, era uma praga que ia morrer os primogênitos. Todos os primogênitos que estivessem fora da casa, fora da proteção de Deus, eles iam morrer. E o que Deus fez? Deus falou, passe o sangue do cordeiro no umbral da porta. E todos aqueles que passaram o sangue do cordeiro no umbral da porta, que obedeceram a palavra de Deus, sabe o que aconteceu? Nenhum deles foi tocado. E não só eles, da família deles, todos aqueles que estavam dentro da casa deles, os escravos, as pessoas que moravam lá na casa deles, todos foram protegidos. Então, o que nós temos que fazer hoje, em vez de entrar em pânico, é a gente buscar o Cordeiro de Deus. Quem é o Cordeiro de Deus? Jesus Cristo. E quando nós buscamos o Cordeiro e entendemos que a morte de Jesus foi o derramar do sangue para purificar-nos, para libertarmos do pecado e para nos darmos uma nova vida, e nós passamos na nossa família o sangue do Cordeiro, a nossa família é toda protegida. Você é protegido. Então, abra o seu coração para o sangue do Cordeiro. Sabe? É isso que a gente tem que buscar. Em vez de eu estar lá, e agora? O que vai acontecer? E agora? Podemos ou não podemos? Sabe? Não, vamos para Deus. E Deus vai mostrar-nos a saída. Essa é o... Foque sua vida em Deus e você vai vencer qualquer provação. É tempo de provação? Foque em Deus. Como diz lá no Salmo 23, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Deus está comigo. Continue andando, continue, vivendo a vida de Deus, continue andando no Espírito de Deus, e você vai vencer, e você vai passar essas tentações, essas provações, você vai vencê-las. Então, primeiro, sujeita a Deus. Quando você se sujeita a Deus, quando você se sujeita à presença de Deus, o diabo foge de você. Outra coisa, estabeleça limites na sua vida.
Sabe? O que é estabelecer limite? Se aqui tem um buraco, e você sabe que passar esse buraco, você pode escorregar e cair, passa longe do buraco. Sabe? O governo não falou para nós, olha, nós recebemos uma orientação da Aliança Evangélica Portuguesa para todas as igrejas fazerem cultos online. Para quê? Para proteger o nosso povo de uma contaminação, para ajudar a nação. E a Bíblia diz que quando nós oramos pelos nossos governantes, a nossa vida vai bem. Tem gente falando mal dos governantes, falando mal das decisões. Você no lugar dele talvez não saberia nem a decisão a tomar. Então mude a sua forma de pensar. Sabe? É tempo de provação, é tempo de luta, é tempo de dificuldade. Mas nós servimos um Deus de vitória. Nós servimos um Deus que vence. Nós servimos um Deus verdadeiro e único. E nós não devemos ficar presos a essas conversas. Para com essas conversas de esquina, sabe? E volte-se, foque-se na palavra de Deus para você poder vencer. Estabeleça limites de conversa com as pessoas. Pessoas que só falam mal, que só reclamam, vão te levar a pensar mal, a reclamar, a errar. Então pare, estabeleça limite. Diga com quem andas e direi quem és. Queridos, tem uma coisa que eu admiro nas minhas filhas. Quando elas têm algum problema com alguma pessoa as atitudes daquela colega é trazê-la para um nível inferior, um nível baixo de vida, elas conversam comigo. E eu explico para elas como elas devem proceder. Muitas vezes elas chegaram para mim e falaram, papai, o senhor quer que eu nunca mais converse com aquela pessoa? Eu falo, não, filha, eu quero que você estabeleça limites. Uma vez eu pedi para uma delas, falei, olha, você vai chegar para sua colega, vai chamar ela e falar, olha, você está vivendo esse padrão de vida, eu vivo esse padrão de vida. Ou você vem para cá, ou eu não posso ser sua amiga. Ponto. E ela fez, no outro dia ela foi e fez. Sabe, irmãos, é assim que nós devemos viver. Nós devemos estabelecer limites na nossa vida, limites de conversa, sabe? Limites, sabe, da nossa fé errada, em coisas erradas, colocada, a fé nossa é sem limites nas coisas de Deus. Se não são nas coisas de Deus, tem que tomar cuidado. Então, se estabeleça limites na sua vida. Com quem andas, nesse momento agora, o limite é você ficar 1 metro da pessoa. Não vai abraçar a pessoa. Abraçar, ai meu amiguinho, ai não sei o quê. Sabe o que está acontecendo? Hoje diz que a contaminação passa pelas mãos. Então se nós entramos e fazemos isso de forma errada, sabe o que vai acontecer? Nós vamos atrair doenças para nós, para a nossa família. Você quer isso para a sua família? Estabeleça limites. Para vencer a provação, tem que haver limites. Só que isso não vai impedir da gente nos amar. Não vai impedir da gente, sabe, ser amigo do outro. Não vai impedir da gente viver a vida de Cristo. Isso é provisório. A gente passa, continua andando, esse tempo termina, aí a gente vai poder curtir a vida legal. Sabe, queridos? Então, estabeleça limites na sua vida. Sabe, quando você vê que aquilo que você toma a decisão vai te levar a pecar, tome a decisão ao contrário. Eu já errei muitas vezes na minha vida, irmão, já sofri muito, porque é difícil quando a gente erra. Mas estabeleça esses limites, porque quando você estabelece esses limites, sabe, você vai chegar a bom porto na sua vida. Sabe, eu estabeleci um limite, que quando eu converti, eu ia só namorar e casar com aquela mulher que fosse a minha esposa. Eu estabeleci um limite, que o meu passado tinha morrido, e que agora eu vivia uma vida nova, uma vida de santidade, de integridade, sabe, de um casamento sério. Não é um casamento perfeito, ninguém é perfeito, mas nós estamos caminhando para isso. Mas um casamento que dignifica a Deus, que pede perdão, que se ajeita, que se ajusta à palavra de Deus. E sabe o que acontece? Eu tenho um casamento assim, eu tenho uma esposa assim. E quando eu me converti, eu fiquei 5 anos e meio solteiro. Tem gente que não consegue ficar um dia solteiro, sabe? Irmãos, vale a pena obedecer a Deus, vale a pena. Estabeleça os limites da sua vida. Você não é obrigado, mas se você estabelecer, o Espírito Santo vai te ajudar a chegar mais longe. Sabe, queridos? Outra coisa, conte com a ajuda do Espírito Santo. Quando você coloca os limites em sua vida, o diabo passa a respeitar você. Eu quero te dizer isso. A Bíblia diz que ele anda ao derredor, rugindo, tentando devorar. Por quê? Porque há um limite. Nós já pregamos aqui, sabe, que lá em 1 João, a palavra diz que aqueles que estão em santidade, o diabo não pode tocar. Aqueles que estão abençoados por Deus, andando com Deus, sabe, vivendo a vida de Deus, o diabo não pode tocar. Por quê? Porque estabeleceu um limite, uma circunferência, onde o diabo não pode entrar, por causa da proteção de Deus. Estabeleça os limites. Coloque limites em sua vida, a ponto de o diabo respeitar você. Outro, se você não está dando conta, conte com a ajuda do Espírito Santo.
Você pode, assim, se alimentar de Deus, ser envolvido com Deus, ser envolvido com o povo de Deus. Você pode encontrar ali, ó Deus, muita coisa boa estar com o povo de Deus. Mas você precisa lembrar que o Espírito Santo, Ele é que vai alimentar você, orientar você, dirigir você, governar você. Então assim, Ele foi feito para ser nosso ajudador. Deus diz que enviou Ele para estar aqui para nos ajudar. Então se você não está conseguindo vencer as provações, as dificuldades, as lutas, volte-se para o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, eu preciso de você, me ajuda, me leva mais longe nessa caminhada que eu estou agora, Espírito Santo, porque eu dependo totalmente de você. Sabe, queridos, não há como, a Bíblia não erra, sabe, se você se agarrar ao Espírito Santo, a carne vai gritar, porque quando você agarra o Espírito Santo, os seus desejos carnais vêm, e eu não estou falando de desejos carnais só de sexo, não, as pessoas muitas vezes pensam que desejos carnais é só sexo, não, muitas vezes as prioridades que você dá na vida estão erradas, a prioridade é Deus, depois sua família, sabe? Depois as outras coisas. Agora, se você coloca as prioridades erradas, sabe? Porque a sua carne está desejando coisas erradas. Quando aquele senhor de 80 e tal anos falou para mim que ele errava porque ele precisava sustentar a família, meu coração doeu muito, porque eu estou pregando o evangelho para ele. É um senhor, tem que falar devagar, tem que falar com calma, tem que orientar. Quando ele falou para mim que ia fazer uma viagem e que ele ia desobedecer todo mundo que pediu a ele, eu pedi, falei, por favor, não faça essa viagem, é perigosa. Ele, você está mandando em mim? Eu falei, não, eu só estou te pedindo. Sabe, por que eu estou te pedindo? Porque você tem quem te ajude a fazer essa viagem em segurança. Por que você vai fazer ela, sabe, sem segurança alguma? Nós temos que entender isso. As pessoas muitas vezes, elas se põem em posição de risco. Então, quando elas não sabem a quem pedir ajuda, elas pedir ajuda errada, vai pedir para o colega, sabe? Aí eu vi ela conversando com outra pessoa que tinha 80 e tal anos, e o outro falou, eu vou viajar, não tem perigo viajar de dia. Eu falei, tem, eu sei o que é viajar 500, 600 quilômetros dirigindo. Para um homem então de 83 anos, é muito perigoso. Para um homem de 84, 85, 86, é muito perigoso. Sabe, eles ficaram bravos comigo, mas eu quis falar, sabe por quê? Porque quem põe a própria vida em risco, põe a dele e põe a dos outros. Eu falei, e a pessoa que me ajudou a conversar com essa pessoa disse assim, não ponha em risco a vida das outras pessoas. Já que você quer pôr a sua, mas por favor, eu vou te pedir, não ponha a sua vida em risco. Obedeça a Deus, sujeite-se a Deus, sujeite-se às orientações que Deus está dando na palavra dele, sabe? E aí você ouve o Espírito Santo e você vai vencer as provações, sabe? O Espírito Santo não é também um bombeiro que vem apagar fogo. Seja amigo dele, seja íntimo dele, relacione-se com ele. Outra coisa, se você ceder à aprovação, o que você faz? Sabe? A primeira coisa é confessar. A Bíblia diz que quando nós confessamos, Deus nos perdoa e purifica, ponto. Então, você vai. Depois, Tiago 5,16 diz que se você confessar uns aos outros, Deus te cura. Então, a primeira coisa, não tenha vergonha se você errar. Sabe? Vai e confessa. Sabe, quando eu sou tentado, ou quando eu sou provado, ou quando há situações que eu não estou conseguindo na minha mente dominar, eu procuro meu discipulador. O pastor Paulo é meu discipulador. E eu falo para ele, como é que eu posso vencer essa situação? E eu vou te falar, eu já tive outros discipuladores também, muito bons, discipuladores fantásticos. E todos eles me orientaram. E por causa da orientação deles, eu venci aquele momento de provação. Nós estamos nessa fase agora. Eu quero te passar uma coisa, aceite o perdão de Deus. Sabe? Aceite o perdão de Deus. O problema das pessoas é que as pessoas hoje estão desesperadas. E numa situação dessa, igual está acontecendo o coronavírus, lá em Itália, a pastora Rosalind estava nos falar que tem pessoas assim, se convertendo ao meio da rua de desespero e de medo. Estão entregando a vida para Jesus muitas vezes por medo, mas ainda bem que estão entregando. E elas estão podendo falar que Deus perdoa elas. Então aceite, se você errou, aceite o perdão de Deus. Você vai vencer a provação. Porque muitas vezes a gente sucumbe à provação. Mas chega um momento em que a gente diz não, a gente dá aquele salto, rasga tudo e fala não, eu não aceito isso na minha vida.
eu quero mudar. Aceite o perdão de Deus, aceite a misericórdia de Deus, deixa Deus vir a você e abraçar e cuidar de você. Meus queridos irmãos, hoje é um dia muito especial, que é o nosso primeiro culto online, né? Segundo as regras que estamos vivendo. Mas eu quero te dizer, não fique desesperado, foque-se em Deus, não fique. Olha o que diz a palavra, e esse texto vai ficar fixo e nós vamos encerrar com ele. Depois eu vou fazer uma oração e nós vamos estar encerrando. Mas olha só, meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo, ou motivo de alegria, o fato de passar por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Tiago capítulo 1, verso 2 a 4. Eu quero te dizer uma coisa, meu querido, minha querida, quero mesmo, foque-se no Senhor Jesus, porque vencer é muito gostoso. Quando atravessamos a linha de chegada e focamos em Deus, nós temos vitória completa. Então, feche seus olhos, aí onde você está. Senhor Jesus, eu peço que o Teu Espírito Santo, o nosso ajudador, venha sobre nós agora, venha com poder, com graça, venha, ó Deus, trazendo sobre cada um de nós, sabe, aquele bálsamo, sabe, da Tua presença, venha mostrando a cada um de nós que se nós estivermos no Senhor, nós não seremos abalados. Cairão 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei abalado, diz a Tua palavra. E assim nós vivemos, e assim nós vencemos, e nós vamos chegar à nossa terra prometida. E quando chegarmos à nossa terra prometida, sabe, eu sei que o Senhor nos receberá de braços abertos. Muito obrigado, Jesus, por tudo que Tu és, pela pessoa que Tu és, pelo poder que Tu tens. E nós sabemos que o poder do Senhor é maior que qualquer poder na terra. Então, Senhor, eu abençoo os irmãos dessa igreja fantástica que o Senhor me colocou para servi-los. Ó Deus, eu abençoo cada um deles, abençoo suas vidas, abençoo suas famílias, sabe, Senhor, e declaro sobre a vida deles, aqueles que estiverem doentes serão curados, serão libertos, serão salvos, Senhor, e a partir de agora, eles viverão uma vida, ó Deus, aonde mesmo que venha provações, eles terão perseverança, porque a perseverança deles, a fé deles, vai levá-los a um outro nível. Guarda-os agora, no nome de Jesus. Meus irmãos, fiquem em paz, e até o próximo domingo, em nome de Jesus.